Boa noite, sejam bem-vindos. Tem alguém pela primeira vez na casa de Miramês? Ok. Bom, pessoal, o tema já está ali, no quadro. Perfeição moral, né? O Jonas já se encontra aqui para fazer o estudo por nós. Já vou fazer o pedido do celular, quem estiver com o celular aí, se puder colocar no modo silencioso ou desligar, por favor. Então nós vamos fazer a nossa prece para termos aqui um estudo, um encontro, com muita paz, com muita harmonia no nosso coração, né? Então vamos rogar a Jesus, nosso Mestre amado, que se faça presente no meio de nós, como Ele mesmo nos ensinou. Onde houver um ou mais em seu nome, Ele estará presente. Jesus, Mestre querido, te agradecemos por estar conosco, auxiliando através dos seus ensinamentos, onde estaremos aqui estudando o seu Evangelho, onde estaremos aqui aprendendo as suas lições. Te agradecemos, Mestre amado Jesus, pela luz que se faz presente no nosso ambiente, agradecendo também a toda a espiritualidade, a Miramês e toda a sua equipe, que também nos ampara, nos auxilia, desde o momento que aqui adentramos. Que a paz e a alegria se faça presente em todos os corações, que assim seja. Então convido o Jonathan. Boa noite. Depois de um vozeirão desse, minha vozinha fina, né? A gente fica até um pouco envergonhado. Mas vamos lá. Primeiramente, a gente agradece a oportunidade. Mais uma vez estamos aqui na Casa Miramês, com a caridade que vocês nos proporcionam de nos ouvir e de cooperar conosco. A gente sempre gosta de falar, sempre lembramos que é um estudo, não é palestra. Então, quem quiser participar, trazer uma referência, fique à vontade. Só lembrando que nós estamos aqui estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina. Então, a gente pede que pelo menos mantenhamos o raciocínio ou as referências dentro das obras, ou então em conhecimentos correlatos. Lembrando que a ciência faz parte do nosso processo de evolução. Os conhecimentos científicos, os conhecimentos de outros livros, só pedimos que os comentários ou a participação seja mais voltada realmente para o Evangelho. Mas vamos lá. Sempre que nós iniciamos o estudo, nós gostamos de lembrar o nosso objetivo ao estarmos estudando. Quando a gente se coloca num ambiente a estudar, nós desejamos e temos que ter em mente que nós estamos ali para aprender. Não é assim que é o mecanismo? Então, eu não sou professor, acredito que nenhum de nós somos, mas nós utilizamos do conhecimento daquele que é titulado como mestre, para podermos raciocinar, refletirmos e assim, consequentemente, ampliarmos nossas condições e ampliarmos nossas possibilidades de acertos. Todos nós, como foi citado pelo meu companheiro, ele perguntou se alguém pela primeira vez na casa Miramês, ninguém levantou a mão ou teve alguém? Ninguém, né? Então, provavelmente, todos nós já temos o conhecimento mínimo do Evangelho e mínimo da doutrina espírita. Temos que ter em mente que o espírito, para chegar na doutrina espírita, tem que ter um mínimo de maturidade espiritual para compreender os ensinamentos aqui proferidos. Então, esse é um processo natural. Porém, nós sabemos muito bem que no campo do intelecto progride mais quem se esforça mais. É assim que nós sabemos plenamente disso. A pessoa que lê mais, a pessoa que se instrui mais, ela coopera, participa e raciocina de forma mais equilibrada. E nós temos que lembrar que a nossa mente, o nosso pensamento também cria, ele também se projeta. Então, sempre que nós somos convidados a fazer o estudo, nós lembramos da responsabilidade daqueles que somos, ou que nos dizemos espíritas, de estudarmos o tema antes, de lermos um pouco antes. Por quê? Nossa mente vai auxiliar na composição do estudo. Porque as mentes se comunicam. Elas se interligam quando elas têm o mesmo objetivo, o mesmo foco. Lei de sintonia. Então, o convite de todos nós, como espíritas, sempre que nós somos no estudo, antes de chegar no estudo, não é um puxão de orelha, é só uma reflexão, só um conselho. Passe a saber do tema, dá uma lidinha no tema. Por quê? Porque se eu falar alguma besteira, vocês, como meus irmãos cristãos, vão me corrigir. Claro. Eu vou falar assim, Jonathan, mas meu amigo está falando desse livro, não está nesse livro, não, está em tal, e está falando assim. A gente o que vai fazer? Rapidamente vai ampliar o raciocínio, vai mudar de raciocínio. Porque nós estamos aqui para cooperarmos uns com os outros. Isso é um processo natural. De um
cooperar com o outro. Cada um de nós tem sua gama de instrução, tem sua gama de conhecimento, e todos são extremamente importantes. Não é só o expositor, não é só o dirigente da casa espírita. Se formos compor ou trabalharmos na Serra do Mestre somente o expositor e o dirigente da casa espírita, serão poucos, né? Então nós somos um egrégor aí, nós estamos montando equipe, somos pessoas, somos humanos, somos espíritos, e juntos, como diz o ditado antigo, que eu adorava dizer quando eu era criança, a união faz a... Interessante, né? Eu gostava de brincar disso. Mas é a verdade, isso é uma verdade. Então que nossas mentes possam projetar nesse momento boas reflexões, bons pensamentos. Sabemos que estamos amparados e a espiritualidade não nos abandona, nos acompanha, nos intui, e que nós possamos cooperar com aqueles que nos acompanham. Vamos lá? Bom, sempre que nós iniciamos o estudo, talvez porque nós gostamos muito dessa palavra, atuamos nela, nós gostamos de lembrar que nosso objetivo aqui era estudar a lei divina. Isso é muito importante nós lembrarmos, porque muitas vezes no nosso dia a dia, e hoje em dia com globalização, chega muita informação na nossa mente, muita coisa para a gente pensar, para a gente raciocinar, e chega muita barbárie, muita coisa complicada, e muitas vezes nós não temos equilíbrio de discernimento mental para refletir e raciocinar de forma cristã. E isso não é, eu estou falando isso não para nos condenar, não é isso. É para nós entendermos que nós precisamos de referência, de regar nossa mente com novos conhecimentos, para que a gente amplie nossa capacidade de raciocinar. Então a gente rega nossa mente com novos conhecimentos, com o Evangelho, com virtudes, com amor, para que quando a gente depare com essa situação no nosso dia a dia, nós possamos ter um equilíbrio, de frear muitas vezes os nossos pensamentos desequilibrados, de frear nossa palavra malsã e direcionar o nosso pensamento para um foco mais equilibrado e de acordo com a lei divina. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Nós sempre gostamos de lembrar que nós não somos seres hominais, nós somos seres espirituais. E a lei divina que nós estamos estudando aqui, Jesus é o nosso mestre, modelo e guia, e Ele é o que nós podemos ter de mais perfeito, que mais demonstra para a gente a lei divina de forma mais pura e cristalina. Sabemos que a grandeza de Jesus não foi demonstrada na sua vinda à Terra, foi demonstrada somente uma, mas que fração, né? Até hoje, 2025 anos, nós estamos tentando entendê-lo. E olha que Ele mostrou o mínimo do seu potencial. Então até hoje nós estamos tentando entendê-lo, para a gente ver a grandeza desse Espírito. E nós temos que ter ele como modelo e guia, e para isso nós vamos estudar aqui o Evangelho, que é a boa nova, não é assim? Que é dito para a gente? O Evangelho de quem? Que exemplifica a lei divina. E estudar com o intuito não somente de decorar ou somar, como um amigo gosta de falar, mais uma bônus hora, né? Não. Estudar para aprender, aprender para praticar. Isso é importantíssimo nós termos em mente. Isso é muito importante. Nós, como espíritos, nós temos que entender que nós estamos repetindo, reencarnando com o objetivo de nos melhorar. Quinto princípio da doutrina espírita: evolução, que é a lei de progresso. Então, todos nós estamos aqui para melhorar. E naturalmente, não sei se vocês são assim, a cada vez que eu pego o mesmo livro, o mesmo capítulo que eu leio, eu tenho novas interpretações, novas nuances, novos entendimentos. Às vezes eu pego o livro dos Espíritos, por exemplo, esse capítulo eu já li pelo menos umas 20 ou 30 vezes. Quando eu peguei esse livro para ler essa semana, eu falei assim, gente, mas isso estava aqui mesmo? Isso estava aqui? Eu não lembrava de ter visto uma instrução lá. Eu estava revendo aquelas obras de André Luiz, Nosso Lar, eu peguei assim e falei assim, gente, não percebi isso, eu já li esse livro umas 3, 4 vezes, não percebi isso. E às vezes a gente até pega, duvidando, né? Pega a edição antiga que você pegou, pega a nova e fala assim, ué, será que eles não mudaram o texto? E está lá a instrução. Então nós temos que entender que é através da repetição que nós vamos fixar. Então muitas vezes a gente traz uma instrução que parece repetida, mas é necessário para fixar a nossa
mente. O nosso companheiro Missionários da Luz fala para a gente, né? Que através da fixação mental, nós mudamos as nossas reflexões e naturalmente vamos regando a mente com o Evangelho e amplia a nossa possibilidade de ter uma ação diferente. Jesus, o nosso modelo, o objetivo é compreender a lei divina com o Evangelho, que é o Evangelho de Jesus, e nós temos a doutrina espírita para exemplificar isso tudo para a gente. Bom, mas para falar desse tema de hoje, perfeição moral, nós vamos seguir os ensinamentos de Jesus, é claro, né? E também o que é trago para a gente no Evangelho com o Espiritismo. E o Evangelho com o Espiritismo fala para a gente assim, ó, um grande conhecimento. O sábio falou disse, conheça-te a ti mesmo. Nós somos perfeitos? Quem aqui se acha perfeito? Levanta minha mãozinha aqui. Não, nós somos perfectíveis. Somos filhos de Deus, filhos da luz, com um potencial gigantesco, um potencial cristão em nós, a perfeição. Porém, esse potencial ainda está como germe, lá no iniciozinho. E nós, através do livre-arbítrio de toda a gama, toda a oportunidade que a lei divina nos dá, com as leis de progresso, com a reencarnação, com o auxílio espiritual, com todas as possibilidades, com a criação, né? Olha o planeta Terra, que nos proporciona tantas coisas fantásticas, nos oportuniza experiências para que nós possamos alcançar um dia a perfeição. Um dia, não agora. Certo? Por enquanto, como Emmanuel nos ensina, nós temos um passado bem complicado, bem difícil. Porém, nós já temos conquistas. Então não vem com pessimismo não, tá? Otimismo. Bola para frente. Nós podemos não ser perfeitos, mas nós já temos condições de estudar sobre caridade. E como nos ensina Jesus, se nós temos condições de estudar sobre caridade, é porque nós temos já condições de sintonizarmos com essa prática. Nós já temos condições de estudar perdão à luz da doutrina espírita. Então, se eu tenho condições de estudar sobre o perdão, é que eu já tenho a capacidade, a condição de adquirir essa experiência. Então, nós estamos bem avançados, porém, ainda bem infantes acerca da lei espiritual. E é isso que nós vamos estudar aqui hoje. Nós vamos refletir sobre a lei divina, entendendo que nós somos espíritos, compreendendo como nós podemos um pouquinho mais, né, que é só uma hora de estudo, inserirmos-nos nessa caminhada que é as práticas das experiências espirituais. Quando Jesus fala perdão, mama, serve, são experiências do espírito maduro. São experiências do espírito capacitado a agir de acordo com a lei divina. É um novo passo. Até então, leis humanas, leis materiais. O que predominava em nós ainda era o olho por olho, dente por dente. A partir de Jesus, na verdade, bem antes dele, mas vamos dizer que ele foi o marco, né? Já entramos na era do Espírito. Ele traz para a gente, quando ele fala, o meu reino não é desse mundo, né? Ele traz para a gente uma realidade muito além, transcendente, muito além da matéria. E nós estamos aqui para compreendê-la. Então, sabendo que nós somos seres imperfeitos, e conheça-te a ti mesmo, nós fazemos a nossa autoanálise, questão 916, que está no tema de hoje. Perfeição moral. Fazendo a autoanálise, nós vamos entender e perceber quais são as nossas tendências. E sabendo quais são as nossas tendências, nós conseguimos nos situar em qual padrão eu me encontro diante do conhecimento que eu tenho acerca da lei divina. E a partir do momento que eu me situo, naturalmente, eu vou perceber o que mais me impacta e o que menos me impacta. Qual ambiente, em qual situação eu consigo manter o equilíbrio mental e qual me desequilíbrio. Qual tipo de sentimento, de pensamento está mais de acordo com a lei divina em referência, eu tendo como referência Jesus. E qual tipo de pensamento que é antagônico ao que eu compreendo da lei divina. E aí eu começo a me situar. Me situando com humildade, é claro, porque se o orgulhoso, ele vai olhar para o evangelho e falar assim, não, perdoar eu já sei perdoar. Amor, eu já sei amar. Não é assim que o orgulhoso pensa? Ele já é pronto.
A humildade é um dos princípios da doutrina que nós podemos dizer, um dos princípios do Espírito. Uma das qualidades que nós devemos desenvolver. Raciocinar e refletir na nossa condição com humildade. Nós não somos melhores do que ninguém. E nem somos piores, somos todos filhos de Deus, com todo o potencial, todos com as mesmas possibilidades, com as mesmas capacidades. Contextos diferentes, uns mais velhos, outros menos velhos, uns escolheram melhor, outros não, não é assim que é o mecanismo da reencarnação? Uns acertaram mais, outros não, uns esforçaram e dedicaram mais, outros não. É assim que funciona a humanidade, no planeta Terra, por exemplo. Às vezes a gente tem uma conquista, por exemplo, o indivíduo chega para a gente e fala assim com a gente: para você as coisas foram muito mais fáceis, para mim foi muito mais difícil. Não é assim que algumas pessoas falam? Então nós temos que entender que, segundo o conhecimento que temos do Espírito, o progresso alcançado é conquista da individualidade sozinha. Sozinha? Não. Por isso que nós citamos que nós vivemos em sociedade, uns ajudando os outros. Isso é muito importante nós entendermos. Bom, a espiritualidade nos fala o seguinte: para progredirmos, por o espírito progredir, precisa desenvolver duas potencialidades, que eles falam que são duas asas, que é o intelecto e a moral. Não é assim que eles falam pra gente? E eles falam pra gente assim, eles dão uma receita, falam assim, normalmente, o intelecto vem? Por quê? O conhecimento intelectual é fácil de conquistar, né? Tem regra, é lógico que eu não estou falando do conhecimento intelectual de Jesus, né, gente? Calma aí. Calma. O conhecimento intelectual de Jesus é outro nível. Estou falando nosso terra a terra. Por exemplo, nós aqui vamos decidir assim, vamos virar um profissional numa área. Nós conseguimos? Todos nós? Com certeza. A diferença é, não existe milagre. Eu vou ter que me matricular na escola devida, fazer as leituras devidas, ter a disciplina devida. Em 4 ou 5 anos eu formo. 6, 7 anos, não formo? Trabalho mais 10, 15 anos, conquisto, me torno um profissional. Posso ser bom profissional, mau profissional de acordo com o meu esforço. Agora, fala sério, perdoar, será que eu consigo perdoar plenamente em 7 anos? Em 10 anos? Em 50 anos? Em 100 anos? É muito mais difícil. Vocês concordam comigo? Principalmente sem o conhecimento devido. Só que o intelecto, pasmem, nós não conseguiríamos estar aqui numa palestra se não tivéssemos desenvolvido a nossa capacidade intelectual. Eu estaria falando aqui como Jesus mesmo falou conosco muita coisa e como ele mesmo disse, né? Ninguém está entendendo nada. Eu estou simplificando, né? Simplifica, assim, eu falo para vocês abertamente, para os discípulos, porque vocês me compreendem, mas o resto da massa não me compreende. Porque falta maturidade. Então o conhecimento intelectual é muito mais fácil. E ele faz com que eu tenha controle e domínio sobre a minha ação. Quanto mais eu conheço, maior possibilidade eu tenho de acerto. Se eu quiser também, né? Porque o livre-arbítrio é lei. Tem pessoas que sabem muito, mas não fazem. Quem aqui já estudou a obra Céu e Inferno? Tem um capítulo lá, né? Perto lá das penas futuras, né? Código Penal. Lá tem relatos de espíritos que foram bispos, padres da religião, né? E ele fala assim, conheci o evangelho inteiro, de ponta a ponta, com o objetivo de fazer o bem? Não. De dominar e controlar as massas. Grande conhecimento, porém, a ação voltada para a luz, para a verdade, para o bem. Emmanuel, em sua obra Segue-me, fala para a gente nos capítulos, assim, para a gente, o conhecimento sem moral é porta aberta para a queda. E a moral, o seu conhecimento, ela limita o seu potencial. Então nós precisamos das duas asas, desenvolver o intelecto e desenvolver a moral. Isso é muito importante. Por isso
que uma das exemplificações, na verdade, a maior exemplificação da lei divina para a gente no Evangelho, segundo o Espiritismo, que os Espíritos falam para a gente, é espíritas, amai-vos, não é assim? Segundo, porque a instrução me dá a possibilidade de perceber e entender por que fazer o bem. Por que ser melhor? Por que a moral? Por que eu chegar para vocês e falar assim para vocês, vocês têm que perdoar. Kardec fala para a gente aprender ou aceitar cegamente tudo que nos é dito? Fala isso? Não. Gênesis de Kardec, capítulo 1. Logo no primeiro capítulo, Kardec fala assim, ó, ele já vem com um monte de perguntas, ó. Tem que questionar, tem que perguntar, e começa a fazer perguntas, falando assim, ó, nós temos que buscar resposta. Jesus falou, batei, busca. O questionamento, a pergunta antecede a busca, para aquele que quer a resposta, né? Porque quem não quer, só faz a pergunta à toa. Mas quem quer, primeiro ele tem que ter uma pergunta. A pergunta movimenta ele. Quem já fez um trabalho de conclusão de curso? É uma pergunta, né? Se era uma pergunta mestra, pergunta. Qual a pergunta que você vai responder no final do seu curso, não é assim? Porque a pergunta direciona todo o seu estudo, toda a sua busca. É o conceito filosófico da doutrina espírita. Questionar, perguntar. Comprovar o conceito científico. Não é assim? E a motivação, e a esperança, e a fé para continuar? A religião. Com muito mais conceito, é claro, mas vamos simplificar somente neles. Então, eu preciso entender a situação e onde eu estou, a minha capacidade e o meu potencial. Sabemos que somos seres, filhos da luz, filhos de Deus, com um potencial gigantesco a crescer, a descortinar. Porém, nós somos ainda pequenininhos. E aí vem esse capítulo falar para a gente assim, perfeição moral. Como citamos, o intelecto nós estamos desenvolvendo ele. Eu pego um livro, eu vou na escola, eu estudo, faço grupos, a casa tem grupos de estudo, eu participo de grupos de estudo em outras casas, não é assim que funciona? E eu vou estudando, vou compreendendo. E para que eu faço isso? Por que nós estudamos tanto? Alguém já parou para perguntar? Mas por que eu estudo doutrina espírita? Por que eu estou estudando o Evangelho? Por que eu estou na casa espírita hoje, segunda-feira? Alguém já fez essa pergunta? Nunca? Não? Vocês não pararam para perguntar assim, mas por que eu vou na casa espírita hoje? Vocês não fizeram essa pergunta, não? A espiritualidade nos ensina a fazer. Porque se eu vou para um lugar sem saber o meu objetivo, não é assim que é o mecanismo? Vou para a escola sem saber o que eu estou fazendo lá, eu chego lá, cumpro o horário e vou embora. Muitas vezes nem participo da aula, nem escuto o que o professor está falando. O nosso objetivo tem que ser claro. Um amigo me deu um puxão de orelha, eu pensei, isso não é que é verdade? Nas eras, nas religiões, nós somos disciplinados o seguinte, a ir nos templos, cumprir o horário e ir embora para casa, não é assim? Domingo, eu vou tal hora na igreja, depois eu volto para a farra. Vou ver minha vida. Cumprir minha obrigação com Deus, não é assim que as pessoas falam? Eu vou falar com vocês que eu também falava assim, ó, já cumpri minha obrigação com Deus essa semana. Fui na igreja, comunguei, não estou criticando, tá, gente? É um raciocínio. Cada um está no seu estágio. Ia para casa. Depois de um tempo eu comecei a analisar, comecei a perceber, gente, mas eu 5, 10, 15 anos que eu vou no mesmo ambiente, eu não mudei nada. Eu continuo a mesma coisa. A mesma reação, o mesmo hábito, as mesmas práticas, os mesmos pensamentos, a mesma reação com os meus irmãos, sem nada mudar. Para que serve o conhecimento? Para que serve o conhecimento que eu adquiro na doutrina espírita? Para que estudar? Para que entender quem eu sou? Para que entender Jesus? Para que entender o conceito moral? Por que entender? Por que compreender? Pois é, a gente fica pensando assim, muita moral, né? Tudo bem, moral, sua pessoa ética, honesta, essas coisas e tal, mas tem uma coisa que a gente vem buscar aqui, que é a moral cristã, que é diferente. Né? Então, quando a gente sai daqui, alguns de nós, todos nós, sei, alguma coisa, sabe, deu um insight aqui, peraí, deu alguma coisa errada, porque eu vim cumprir minha, eu
Olha que interessante que você trouxe. Eu estava estudando uma vez na faculdade, a professora foi dar aula para a gente de ética profissional. Tem muitas posturas que são posturas ótimas, mas tem umas coisas que você fala assim, meu Deus do céu, isso é ética? Isso aí, essa postura é ética? Para a profissão é, para a matéria é. Só que nós não estamos aqui para estudar a ética e nem a moral humana. Nós estamos aqui para entender a ética espiritual cristã, a lei divina. Então ela é diferente. Ela é bem diferente. Ela traz para mim uma ação totalmente diferente. Lembro de Jesus. Jesus falou com a gente assim, ó: se alguém um dia te pedir a túnica, o que ele falou com a gente? Não dê somente a túnica, dê também a capa. Se alguém bater-lhe uma face, de um lado da face, ofereça a outra. Lembra disso? Lembra dos discípulos, que Jesus ensinou para eles, o que os discípulos faziam, o que Jesus fez? Nós fomos prendê-lo e Judas chegou lá nos exemplificando, né? Como é que ele recebeu Judas? Amigo, a quê? Se fosse eu tinha dado uma voadora no Judas. Estou falando sério. Aí vocês falam comigo, nossa, que... Não, porque é a experiência que nós computamos no nosso banco de dados. Nós temos que entender quem nós somos. Nós não entendemos quem nós somos, nós não conseguimos antecipar a nossa reação. A gente não consegue antecipar. Eu só consigo antecipar a minha reação quando eu me conheço. Se eu não me conheço, eu não sei como eu vou agir, não me programo. E mesmo se conhecendo, ainda é difícil. Ainda é complicado, mas aumenta a chance da gente conseguir. Então, por isso, se conhecer. Então, nosso foco aqui, você trouxe muito bem, que a ética que nós queremos estudar, a moral, ela é à frente do nosso tempo. O que nós temos que entender? Todos nós. E os nossos mentores já sabem disso, tá? Eles sabem o seguinte, ó. Eles são bons, nossos mentores? São perfeitos? Nós não sabemos o que eles precisam aprender, porque nós ainda somos, mas eles precisam. O que, meu amigo, não sei. Só Jesus para saber, né? Ele sabe, porque está à frente. Então nós temos que entender isso. Cada um de nós aqui tem conquistas intelectuais e morais. Mas já somos perfeitos? Então por isso que o Evangelho vai ser sempre atual para nós. Porque o Evangelho fala para sempre se reformar. Por isso que ele vai ser sempre atual. Nós podemos nos tornar um Gandhi. Nós vamos ter ainda o que aprender. Nós podemos nos tornar Cristo. Crístico. Segundo os conceitos, a evolução não tem fim. Então Jesus é perfeito, pronto, acabou, está no nível da divindade, não vai aprender nunca mais. Bom, segundo o que nós estudamos, não, ele está progredindo também. A gente não precisa nem ir para nós. Sim. No pé. A gente precisa de muita repetição, muito aprendizado. Só que é interessante, não existe fórmula matemática, porque existe o livre-arbítrio. Uns aceleram, crescem mais rápido, outros mais devagar. Por quê? Livre-arbítrio. Então é poder de escolha. Uns querem, outros não. Nós temos agora, nesse momento, pessoas vivendo nas drogas. Nesse momento aqui, nós estamos aqui na Casa Espírita, tem pessoa que está se drogando. Tem pessoa que está se prostituindo. Estamos condenando? Não, é nosso irmão. Livre-arbítrio. Ele é livre para fazer o que ele quer fazer. Não é verdade? Eu não posso condená-lo. Nós estamos nos preparando. E aí eu penso para vocês, para afastar eles da gente, para nos afastar deles. Neio Lúcio, Jesus no lar. Os mentores falam para a gente assim, os anjos, né? Vocês ficam embaixo orando para subir para cá e a gente fica descendo para ajudar. Um dia nós seremos mentores. Anjos da guarda.
Quem dirá diretores no plano espiritual e no plano físico. E vamos lá direcionando esses espíritos quando eles quiserem. Se nós crescermos e progredirmos, é claro. Se nós não quisermos, o que vai acontecer? Daqui a uns anos nós vamos estar igualzinho a eles. A mesma coisa. Então nós estamos nos promovendo o tempo todo. É isso que nós temos que entender. Nós estamos aqui para nos promover. Nos promovendo, teremos conquistas. Só que mesmo nos promovendo, nós vamos ver que nós sempre temos o que aprender. Por isso que quando a gente vem na casa espírita, não importa o quanto a gente domine um tema. Não importa quantas vezes a gente fez o estudo. Às vezes eu estou falando um tema aqui que tem gente aqui que já falou 550 vezes, já decorou o livro dos espíritos de ponta a ponta, já fez... Me põe no chinelo. Só que muitas vezes, no momento que o indivíduo está falando, ele, não pensei por esse ângulo. Não pensei dessa forma. Um ponto que eu não tinha pensado. Meu Deus. Isso se tiver humildade. Por isso que a humildade ela é fundamental. Ela é fundamental. Nós vemos nas obras de André Luiz, por exemplo, e em outras mais, espíritos que conviveram de forma simplória, forma humilde, que foram esquecidos. Esquecidos por quê? Porque eles eram apagados? Não, porque nós apagávamos eles. Eram pessoas que nós não notávamos. Poucos de nós notam um gari na rua. Não estou falando que a gente... Nós falamos assim, na humanidade, né? Poucos de nós vê um valor de uma profissão simples. Poucos de nós vê a profissão, vê a função de uma mãe, a importância da função de uma mãe. Tanto é que eu já cansei de ouvir: meu Deus, eu devia ter aproveitado mais minha mãe. Meu Deus, eu devia ter ouvido esses conselhos. Ai, como eu fui rebelde, né? A gente não costuma aproveitar bem as situações. E nós estamos aqui para ampliar nossa visão e perceber as oportunidades. É esse o objetivo nosso. Então, conhecendo-nos e sabendo que nós ainda somos imperfeitos, nós temos que conhecer Jesus para ter o parâmetro de como nós podemos caminhar, seguir em direção, alcançar, buscar uma referência. E aí vem a espiritualidade falando para a gente assim: meus irmãos, vamos aqui tecer algumas perguntas no capítulo aqui do Livro dos Espíritos, que fala exatamente sobre a perfeição moral. E é interessante, quando fala de perfeição moral, os Espíritos não estão falando de experiências de Jesus, experiências transcendentes, não. Eles falam assim: meus irmãos, é como se fosse assim, existe a perfeição moral e vocês estão a caminho disso. Só que venham cá, vamos pisar no chão, põe o pé no chão. E eles começam. Olha a primeira pergunta. Perfeição moral: as virtudes e os vícios. Isso é o subitem. E eles começam: qual a mais meritória de todas as virtudes? Olha a pergunta, Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Aqui, olha o que é virtude sublime. A virtude sublime, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Então, olha só para a gente ver. Uma vez eu estava estudando obra Consolador, e eu estava lá estudando a obra, assim, todo empolgado. De repente vem o Emmanuel e fala assim para a gente: o espírito, quanto mais ele progride, mais ele se despersonaliza. Na busca incessante do progresso nos reinos inferiores, a primeira coisa que nós fizemos foi compor a nossa individualidade para nos tornarmos seres intelectuais e pensantes, né? Desenvolvermos e descortinar o livre-arbítrio, formar o corpo físico com os apêndices, com o pensamento, para reencarnar. Não foi isso? Gênesis de Kardec, evolução em 2 mundos, evolução do princípio inteligente, do Val Semponi, fala isso para a gente. Desse para a gente qual foi o progresso. Só que qual é o nosso objetivo agora? É desenvolver um novo corpo físico? É nos desmaterializar? Abandonar o corpo físico. E o que Emmanuel fala? Até aí, Freud fala isso pra gente, né? A formação do eu. Nós compomos nossa psique, nossa personalidade, não é? Só que Emmanuel fala o seguinte pra gente: calma, meus irmãos, vocês já alcançaram isso. Agora o objetivo é o quê? Despersonalizar. E mais pra frente eles falam assim, no progresso, vocês desenvolveram 2 coisas. Uma coisa, na verdade, que era virtude, que hoje não é mais, que é o egoísmo. Não é isso que eles falam pra gente? O egoísmo. Na verdade, o orgulho, que é pai do egoísmo.
Esse sentimento no passado era muito bom, no reino mineral, no reino vegetal, animal, porque fazia com que você preservasse a sua existência, formasse a sua família, compôs a sua equipe. Não é assim que funciona na humanidade? Vou formar minha família, escolho uma esposa que tem a ver comigo, uma pessoa que é meu inimigo, o que eu faço? Não é assim? Tá com uma pessoa que quer um pouco de simpatia comigo, não é assim? Eu faço? Vou escolher um amigo. Eu só pegando assim nas ruas, nas esquinas, não. Pego uma pessoa que tem mais ou menos o mesmo padrão, as mesmas ideias, ou as mesmas virtudes, né? Normalmente, tá, gente? Normalmente. Calma aí. E compõe o meu seio. Tudo de acordo com o meu eu. Só que o Emmanuel fala, a partir daí, nós começamos a nos tornar egoístas. Eu comecei a agir e fazer tudo em prol de meu próprio benefício. Isso já se tornou vício. Porque tudo que eu faço é interesse próprio. Tudo que eu faço é para tirar vantagem. Eu esqueço o meu próximo e me preocupo comigo. O meu próximo eu só lembro dele para condenar, para apontar, para julgar, para reduzir, para pisar nele, para humilhar, para massagear o meu ego, né? Eu sou superior a vocês. Quem são vocês para me dizer isso, né? Eu sou melhor. Não é assim que nós fizemos no nosso passado? Agora Emmanuel e Jesus falam o seguinte: meus irmãos, quem será o maior? Lembra dos discípulos? Mestre, quem será o maior dentre nós no reino dos céus? O que ele responde para eles? Aquele de vós que mais servir. Jesus ensina isso para a gente. O espírito de maior hierarquia que pudemos imaginar. Às vezes a gente fica pensando assim: nossa, Einstein, Da Vinci, né? Essas pessoas igual descobriu um indivíduo agora com um QI de 330, 340, o maior QI do mundo, né? Acho que é 340. Gente, qual será que é o QI dele? Bilhões, trilhões, zilhões de anos-luz à nossa frente. Normalmente, quando a gente se destaca no conhecimento, o que a gente faz? Automaticamente quer um título, quer um diploma, quer uma poltrona, né? Quer uma cadeira, quer um pedestral, quer aparecer, quer mostrar. Não é assim que a gente faz? E o que Jesus fez? Ele fez isso? Ele focou nele, nos seus interesses? Qual que foi a função principal de Jesus? Qual foi a preocupação principal dele? Era ele ou a divindade? Ele fala claramente que o objetivo dele era cumprir a vontade do meu, ele fala, né? Do meu Pai. Ele fala assim, ó, do meu Pai. Então ele começa a falar para a gente: meus irmãos, o caminho que vocês estão fazendo é totalmente inverso. Foi bom no passado. A espiritualidade fez, foi bom. Para vocês chegarem onde vocês estão hoje, foi pensando em vocês. Quem aqui sai de casa normalmente na humanidade? Quem aqui sai de casa todos os dias para trabalhar de manhã, para pegar de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde e vai para a faculdade? Eu chegava em casa 2h30 da manhã quando eu estudava, 2 horas, pensando na coletividade, no mundo, em Deus. Normalmente a gente pensa no quê? Não é assim? É errado, segundo a espiritualidade fala para a gente? Não. Agora, o que é errado? É isso predominar, nos dominar, nos controlar. É isso que é o problema, né? Querer ter mais, acumular. Ou, por exemplo, querer ter o carro porque o Mendes comprou um carro novo, né, Mendes? Você comprou um carro novo, né, Mendes? Eu vou comprar um carro melhor que o seu. Aí você compra, eu vou comprar o melhor. Vamos ver quem, entendeu mais ou menos? A disputa. E isso nos gera um desequilíbrio. Tudo isso porque nós pensamos somente no meu eu, no egoísmo, o ego, orgulho. Você não pode ser melhor do que eu tenho que ser melhor que você. E eu começo a pisar no outro e começo a me matar de trabalhar, às vezes até suicídio, né? Morro mais cedo, porque me mato de trabalhar sem necessidade, para acumular, e como nos ensinam os evangelhos com os espiritismo, né? Bobão, bocoió, mal sabe você que hoje mesmo você vai desencarnar, né? Estou falando com a minha linguagem, tá, gente? Desculpa traduzir o evangelho aqui. Mas só para a gente entender. A lei divina, Deus, só Deus tem um controle sobre todas as coisas. Só Ele sabe de todas as coisas. A gente fica se matando às vezes para conquistar uma coisa, de repente desencarna, e aí? Você vai levar? Não vai. Então nós estamos aprendendo aqui a reajustar nossa caminhada. E aí quando ele fala isso para a gente nessa questão, ele fala exatamente assim: meu irmão,
É o desprendimento. É o preocupar com o próximo. É servir, é ser útil. É amar ao próximo. É ser paciente com o outro. É ser tolerante com o outro. É aceitar o outro. O livre-arbítrio, a escolha do outro. Não é pensar só em você, é pensar na coletividade. A família nos ensina isso, o seio da sociedade. O que a família nos ensina? Eu, junto com a mulher, para trazer um espírito, para proporcionar uma reencarnação, para proporcionar ensino, instrução, amparo, para que esse espírito cresça, desenvolva e ele faça a mesma coisa depois. Interessante, né? E ele faz a mesma coisa, daqui a um tempo eu volto, alguém faz por mim, eu faço por... E assim vai. É permuta o tempo todo. Sempre amando e servindo ao próximo. Quando nós desvirtuamos isso, nós saímos do equilíbrio da lei divina. E quando nós voltamos às tabernas, lembra daquela passagem lá de Ló, de Sodoma e Gomorra? O que é voltar para a taberna? Nós temos condições de praticar experiências espirituais. Minha letra é feia pra caramba, tá, gente? Então me pergunta que é espiritual. Tá? Só que é o que eu prefiro. Ah, não. Isso é voltar, é olhar para trás. Lá de Ló. É ter condições de avançar, mas querer ficar para trás. Então essa virtude que fala aqui, ó, a maior das virtudes é o desprendimento de si mesmo. É esquecer o seu ego. Esquecer o seu eu. Ah, então quer dizer que eu vou virar igual aquele pessoal, vou abandonar minha saúde, porque minha preocupação é o outro. Não é isso. Não, a espiritualidade fala assim, não, meu irmão. Você tem que preocupar com sua saúde física. Claro que tem que preocupar. Isso é reencarnação, sua oportunidade de aprendizado. Se você não preocupar, você é suicida. Lembra de André Luiz? Você tem que preocupar em ter um carro? Pode. Eu até brinco de vez em quando, há um tempo atrás, eu fazia estudo em Nova Lima, em Betim, e aqui. Eu morava lá em Nova Contagem. Quem conhece Nova Contagem? Às vezes, para chegar em Nova Lima às 7 horas da noite, saia 4 horas da tarde. Ia lá para Nova Lima, chegava em casa 1 hora da manhã. Fazia com o maior carinho, gostava mesmo, eu amava. Hoje em dia, com meia hora, eu estou em Nova Lima. É bom, é otimizar o tempo. É errado? Não é errado. Só que o que você pode fazer? Não pode fazer isso que eu estava fazendo com o Mendes, brincando, né, Mendes? Comprei um carro, quero um melhor, quero um maior, porque... Entendeu? Esse é o mecanismo. Todo, segundo a espiritualidade, progredir é algo natural do espírito. A gente sempre quer ter algo melhor, sempre quer melhorar. Isso é normal, ter uma melhor qualidade de vida. Agora, nós temos que entender o que é uma melhor qualidade de vida no conceito material e o que é uma melhor qualidade de vida nos conceitos espirituais. Espirituais. Então isso é muito importante nós entendermos, saber situar. Nosso objetivo é o conceito espiritual. A espiritualidade fala assim, ó, nós devemos estudar, claro que devemos, está nesse capítulo também. Inclusive, estudar vai proporcionar que você se desenvolva mais e, consequentemente, se desenvolvimento mais, você vai ter mais condições de auxiliar quem necessita. Eu estava vendo assim um sábio falando com a gente o seguinte: qual a função do forte? Aqui fala pra gente no Evangelho, mas um sábio fala assim, ó, a função do forte é auxiliar quem é o mais... E aí o mais fraco um dia se torna forte e auxilia quem está mais... E o mais fraco se torna forte e se torna mais fraco. O mais forte fica mais forte ainda e auxilia quem é forte, mas que é menos forte que ele, e assim vai. Não é assim que funciona na espiritualidade? Quem aqui já leu as obras de André Luiz? Os mentores estão lá amparando, não é? São muito melhores que nós. Eles buscam amparo? Quando não tem condições, eles chamam um mentor de maior hierarquia, não é assim? E não tem, esse mentor de maior hierarquia não sabe resolver, procura um mentor de maior. Até um dia chegar, né? Como diz Jesus e Maria, né? Os coordenadores, aqueles que estão muito à frente. Então, esse é um processo natural do aprendizado. Bom, mas vamos lá. Continuando. Olha outro capítulo bacana. Não vai dar para falar de todos os capítulos, tá, gente? Leiam as questões. Está lá no parte 3ª, capítulo 12. Paixões. O que são as paixões? O que é paixão? Eu estou apaixonado. O que é isso? Alguém arrisca dizer? Segundo Emmanuel Pensamento e Vida, todos nós somos hoje espíritos imperfeitos e estamos na condição de pensar de espíritos
racionais, porque nós computamos em nosso pensamento, nosso banco de dados, experiências. Tudo é fruto da experiência. Capítulo 1, pensamento e vida. Tudo. A repetição gera um hábito, gera um caractere. Mano, eu falei isso. E esse caractere gera seus sentimentos, seu pensamento, tudo mais. Paixões, alguns estudiosos trazem que são os pensamentos ou sentimentos mais voltados para a animalidade. Já o sentimento, alguns falam que é mais sublime, não é? É mais sublime, está mais no nível espiritual. Então todos nós temos muitas paixões. Tudo fruto de experiências inferiores. O nosso próprio sentimento, muitas vezes, quando a gente vai estudar o casamento, por exemplo, quando eu estudei, eu fiquei até embasado, assim, meu Deus, nossa Senhora. Segundo a espiritualidade, as nossas relações normalmente são pautadas em interesse, não são pautadas em amor. Alguém já leu sobre isso? É interesse. E aí eu comecei a pensar, gente, não é que é verdade? Eu estou falando assim, de mim também, tá? Quantas pessoas, por exemplo, conhecem na adolescência, todo mundo bonitinho, novinho, né? Saudável, aí vai lá aquele amor mais lindo, de repente, o outro tem dinheiro, tem um carrão, de repente fica pobre, larga. Não estou falando de nós não, mas isso acontece. Fica velho, larga. Assim, vai arrumar uma novinha, um novinho, assim. Chegou, enquanto estava namorando, é perfeito. Quando vai morar no mesmo teto que tem antagonismos de ideia, de relação, não serve para mim porque não pensa igual a mim. Claro que não vai pensar, ué. Isso é normal. Se nós fôssemos ninguém é igual, a espiritualidade fala para a gente que ninguém é igual. Todo mundo pensa ou tem um ponto diferente. Isso é fantástico porque você tem a oportunidade de aprender. Se todo mundo fosse igual, ninguém aprendia com ninguém. Imagina todo mundo igualzinho. Eu lembro de um filme de Charlie Chaplin, que ele ficava na fábrica apertando, todo mundo apertando igualzinho, coisa. Igual, todo mundo igual, ninguém aprende com ninguém. E a relação faz com que nós aprendamos coisas novas. Isso que é o mecanismo da reencarnação nos proporciona. Eu aprendo com quem sabe mais, eu brinquei aqui do mais forte, né? Mas eu também aprendo com o mais fraco. Alguém já parou para pensar como é que eu vou aprender a caridade se eu não tiver alguém necessitado para praticar com ele? É impossível não praticar. Como é que eu vou praticar o perdão se eu não tiver alguém que me ofende? Não tem como eu praticar o perdão se alguém não me ofender. Isso nós temos que entender, não tem como. Então às vezes eu olho para o meu inimigo e falo assim, traste, não serve para nada, meu amigo. Está servindo sim. Está servindo para te dar a oportunidade de você ter uma ação diferente. Na verdade, está servindo muito mais do que um amigo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que te dá a oportunidade de progredir de forma sincera, de forma verdadeira. Muitas vezes o inimigo te fala na sua cara o que ninguém quer te contar. Daí pensa assim, não é que é verdade? Te chama a atenção, te faz perceber. Então isso é importante nós entendermos, saber aproveitar a oportunidade também. São reflexões que nós devemos fazer como cristãos, e a espiritualidade chama isso a atenção para a gente. Segundo Emmanuel, segundo a espiritualidade, nós temos que tomar cuidado com os nossos desejos, porque o nosso desejo é fruto da experiência que eu tenho. E a experiência que eu tenho, para que nós estamos reencarnados? Para repetir? Para quê? Oi? Hã? E o que é evoluir? E o que é melhorar? Sou um profissional na área. Quero melhorar. O que eu tenho que fazer? Para aprender, aperfeiçoar, aprimorar. É para a gente estar aqui. Se eu ficar preso na experiência que eu tinha, eu não aprendo. Eu não progrido, eu fico naquela mesmice, né? Algumas pessoas falam que fica antiquado, né? É ultrapassado. Então nós estamos aqui para melhorar. Então se eu estou aqui para melhorar, eu tenho que entender que o que eu sou hoje é a base, mas o meu objetivo é alcançar mais, é avançar. Então nós estamos aqui para transformar nossas paixões em sentimentos. E quando a espiritualidade fala assim, meus irmãos, estuda. O que você fala? Ela fala, estuda para você saber qual a melhor ação. A gente vem na casa espírita e a espiritualidade fala assim, volta para o seu lar, faz o culto no seu lar. Por que o culto no lar? É só para falar assim, a espiritualidade eu fiz, mais um bônus hora. Não, meu amigo. Porque você fazendo o culto no lar, você tem o hábito de orar, elevar o padrão vibratório. Você tem o hábito de gerar luz naquele ambiente, fazer uma limpeza, uma asepsia no seu lar. Primeiro é você, né? Normal, primeiro é você. Depois no seu lar, você gera um ambiente que proporciona você ter um mais acerto. Então, no momento de dificuldade que vai ter, normal, de briga, de discussão, quando você pensa em reagir, você, eita,
Você olha para a mesa, é automático, né? Não sei se vocês fazem isso. Eu olho para a mesa e lembro automaticamente que eu estava sentado semana passada, 2 dias com minha família, estão fazendo assim, não é isso que eu estou aprendendo. E aí você para, refreia, ação. O que você está fazendo? Aprimor. Uma coisa que antes era reflexo, agora você tem o quê? Emmanuel fala, antes de agir, você tem um momento de reflexão. E aí você escolhe, ó, eu posso brigar de volta, posso chutar, posso bater, posso gritar, ou eu posso silenciar. Eu posso xingar, excomungar, ficar pensando coisa negativa, como eu posso orar. E aí você vai mudando padrões. Mudando padrões, mudando experiências. Você aprimora. É assim que funciona, aprimora. Você vai fazendo tantas vezes repetidas que aqui daqui a pouco aí se torna natural. Quando acontece o impacto negativo, automaticamente, primeira ação sua, automático o cérebro já liga em Jesus, você já sente, tem a sintonia e automaticamente você tem uma reação diferente. Não sei qual que é, porque eu ainda não dominei isso, mas uma reação melhor. Uma reação melhor você tem. Um amigo uma vez me contou que ele estava, só um raciocínio rápido, que ele estava no trabalho, estava ensinando 3 jovens muito complicados. Esse jovem de hoje quer bater, quer avançar, e o jovem queria bater nele. E esse amigo meu, se esse jovem fosse bater nele, ele ia tomar uma surra, que é um truculentão assim, fortão, grandão, e o cara era franzininho, querendo brigar e peitando ele. Sabe o que meu amigo fez? Eu achei fantástico. Ele estava estudando doutrina. Na hora que o cara peitou ele, falou assim, João, na hora que eu fui ficar nervoso, eu acalmei. A primeira ideia minha foi sentar. Ele puxou a cadeira e sentou de frente para o rapaz. Ele se abaixou e começou a falar, meu amigo, eu não estou aqui para brigar com você, eu estou aqui para te ajudar, para te amparar. E começou a conversar com ele. Agora eles são amigos. Interessante, né? Interessante. Porque se alguém me peita, qual é a minha reação? Eu sou mais forte, sou maior. O que eu faço? Faz igual aqueles desenhos animados, né, que dá um tapa sem cabeça, chega a rodar, né? Só que olha o que é uma intuição bem equilibrada. Isso é psicologia. Até infantil. Alguns psicólogos, quando você vai estudar, lidar com crianças, eles falam, ao invés de você ficar em pé, o que você faz? Se abaixa, não é? Se coloca na mesma. É mais ou menos nas entrelinhas, meu irmão, eu não sou melhor que você não, nós somos iguais, nós somos irmãos. Lembra de Jesus quando ele foi escrever na terra lá? Do adultério? Jesus se abaixou e escreveu na... Isso é uma coisa que eu entendi, tá? Meu entendimento. Eu falei assim, meu irmão, nós somos todos iguais. Não há diferença. Aí no momento de instruir, ele levou. Aí se levou. Aí no momento que levanta, a gente fala assim, ó, ele está se acendendo para instruir. Mas até então antes ele falou o quê? Pai nosso, lembra? Todos somos irmãos. Gera uma empatia, uma proximidade. Eu não estou longe de vocês, eu estou aqui com vocês na terra. Quando eu li essa passagem, eu falei assim, um amigo me falou essa reflexão, eu falei assim, gente, que fantástico. Jesus não se sente melhor do que nós. Se se sentisse, fala assim, meu pai, esse povo aí, não, Pai nosso, meus irmãos, venham, segue-me. Reuniu entre nós aqui pessoas diferentes, com raciocínios diferentes, postura diferente, intelecto diferente, somou como seus discípulos. Abraçou e abraça todo mundo. Está vendo o mecanismo? Isso é controlar paixões. Então eu preciso me conhecer e entender que perfeição moral é o nosso foco, o nosso objetivo. Mas eu preciso galgar uma série de patamares, uma série de conquistas para chegar lá. Uma série, muitas. Quem aqui sabe ler? Ninguém sabe ler? Quem aqui não sabe? Melhor, né? Quem aqui não sabe ler? Quem aqui já nasceu sabendo ler? Tem pessoa que sabe, né? Lembra da reencarnação passada. Mas quem aqui já nasceu? Alguém que já parou para ver como é que se ensina uma criança a ler? Quem já parou? Que lembrar, eu não lembro não, tá, gente? Na época eu estudei, não lembro nem o que eu comi semana passada, nem hoje. Eles ensinam os caracteres, não é? O que é um A, o que é um B, não é assim? Primeiro com as imagens, né? A girafinha, não é? E vai, aquela coisinha mais bobinha, né? Que a gente fala assim, se alguém for ensinar a gente a ler hoje brincando dessa forma, vai ser o besta. Tá bom, isso aí, né? Não é assim? Porém,
Uma soma de experiências fez que nós chegássemos hoje, tivéssemos a capacidade de entender, perceber e interpretar. Tirar o espírito da letra. Só que para tirar o espírito da letra, quando se fala da lei divina, não basta só o intelecto. Eu preciso da moral. Porque a moral vai direcionar o meu intelecto para o que é de melhor. Como é que eu sintonizo com o meu mentor espiritual? Só com conhecimento? Provavelmente, talvez sim. Mas plenamente com ele. Eu preciso da moral e do... Aí depende, eu posso dizer. Se for um espírito só intelectualizado, eu consigo sintonizar. Agora, se for um espírito de hierarquia mesmo, que some moral e intelectual, eu preciso dos dois. Senão não há... Lembra de quem já estudou aqui? Nos domínios da mediunidade. Quem já estudou nos domínios da mediunidade? Quem já leu o livro aqui de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade? Ele fala da vibração de 10 por segundo e 100 por segundo. O que ele fala? Ele fala o seguinte, ó. Eu aqui, inferior. Suponhamos que na vibração, a escala de vibração elevada seja de 0 a 100. Jesus está lá no 100, lá no alto. Nosso mentor está lá no 50, 60. Eu estou lá no 1. O que eu faço para sintonizar com o mentor? Eu oro, tenho bons pensamentos, boas práticas, vou levando meu padrão vibratório. 1, 2, vou subindo. E o mentor faz o quê? Reduz o seu tônus vibratório e aproxima de mim. Isso chama... É como se fosse uma acoplagem, uma sintonia. Certo? Só que eu preciso o quê? Elevar. Quando você está só orando nessa prática, você é 1, só para 2 cai para 1. Só para 2 cai para 1, é? Se você soma na prática, na experiência, daqui a pouco você se torna 2. Estabiliza em 2. Já avançou, não avançou? Daqui a pouco você passa para 3, estabiliza em 3. Você fica subindo e descendo. Mecanismo da mediunidade, as cristas do raciocínio. As cristas, as ondas. Chega um tempo que você começa a vibrar em 10, estabiliza. 11, estabiliza. 12, estabiliza. Só que faz assim, ó. Se é 10, vai em 11, 10. Vai em 11, 10. Vai em 11, 10. Vai em 11, 10. Até se subir e equilibrar. Esse equilíbrio é o quê? Práticas. Então, por exemplo, hoje, como eu brinquei, o indivíduo me peita, eu dou um tapão, supapo na orelha dele. Estou vibrando 1. Amanhã, se me peita, eu não dou supapo na sua cara. Eu vou apanhar, você é maior que eu, você vai bater em mim. Já é raciocínio. O que eu estou fazendo? Estou freando minha reação. Amanhã você me provoca e fala assim, meu amigo, não quer brigar não, desculpa aí, velho. Tá vendo? Daqui a pouco, a sintonia é tão diferente que nem tive vontade de brigar comigo. Porque não há. Entendeu? Nem aproxima muitas vezes. Porque não há sintonia. O que eu estou fazendo? Estabilizando a minha reação. Nós temos que entender que nós estamos plantando e colhendo 24 horas por dia. A própria colheita, lembra da lei de causa e efeito? Já é uma ação, é uma nova ação. Te fiz um mal tremendo, vou usar você como exemplo, você é maior que eu, qualquer coisa você me bate, tá? Te fiz um mal tremendo no passado, muito grande, muito sinistro, vou nem pensar, vou nem cogitar a ideia. Fiz um mal tremendo. E nós voltamos, reencarnamos e deparamos um com o outro. Eu te fiz um mal tremendo, suponhamos que você seja uma pessoa ruim, eu também. Você não me perdoa, você não me perdoa. Você vai se vingar de mim. Só que, pasme, eu nasci como seu pai e você como meu filho. Antagonismo familiar, já viu? Eu tenho a oportunidade de você ser revoltado comigo, filho ingrato, injusto, de descer a pancada. O que eu estou fazendo? Colhendo e plantando. Colhendo violência e plantando violência. Nesse caso aqui eu estou batendo nele. Tapa na orelha. Só que eu também tenho a oportunidade. Ou você. Eu ainda gero um anseio de você, esse filho. Então, só que você não. Você já está um filho mais com raciocínio mais límpido. Você já chega para mim me tratar diferente. Ô, meu pai, tal, me trata com respeito, com carinho. Por mais que eu fique antagonista com você, eu ajo com violência com você, você age com amor. Lembra de Paulo e Estevão, Joquedebe, Abigail, Estevão, lembra? O pai, o filho, tudo amor. A colheita da minha reação sobre você, você está colhendo com amor. Já é um plantio e já é uma colheita. Então nós temos que entender isso.
Nós estamos sob a lei divina com o propósito de aprender o tempo todo. E isso, segundo a espiritualidade, vai ampliar nossa capacidade moral. A partir do momento que eu entendo o Evangelho, que eu compreendo a lei divina, que eu compreendo o perdão, paciência, eu começo a me dedicar a praticá-lo. Não é ser perfeito, tá? Isso me dá uma motivação gigantesca, porque eu olho para mim e falo assim, meu Deus, até hoje eu não consigo perdoar. Eita. Mas já é uma motivação. Você tenta, você se esforça, você dedica. Não consegui, não, mas eu vou conseguir. Continuo estudando, continuo praticando bem, continuo orando, elevando meu padrão vibratório, comungando dessas energias, recebendo passe magnético, água frutificada. É recurso. É recurso. Recurso para quê? Para que você conquiste. Chegará um dia que nós não precisaremos de água frutificada. Alguém duvida disso? Para reenergizar, reharmonizar. Chegará um dia que nós não precisaremos que alguém venha e magnetize nossos chakras para equilibrá-lo. Será automático. Eu estarei em equilíbrio com a lei, automaticamente eu me equilibrarei. Só que até eu chegar lá, eu preciso de um monte de recurso. Então eu preciso entender que a mudança dos meus hábitos que gera minha perfeição moral. O intelecto me dá possibilidades. Agora a conquista é só a mudança de comportamento, que é a reforma íntima. Se eu não faço minha reforma íntima, eu vou voltar e vou reencarnar e fazer tudo de novo. Lembra do Evangelho segundo o Espiritismo? É Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá o companheiro, desencarnou, estava mal no plano espiritual. Poxa vida, mas eu fui mentor, fui não sei o que lá, fui dirigente de casa espírita, né? Aí falou assim, meu irmão, agora você vai reencarnar e vai fazer o que você falava. O que está falando? Faça a sua reforma íntima. Então o conceito de moral para a gente no estágio quando nos encontramos, para a gente evoluir, progredir, não basta simplesmente entender a necessidade do perdão. Não basta simplesmente entender a necessidade de servir, de dar outra face. Tem que entender e colocar em... Se não colocar em prática, não há a conquista da experiência. E se não há a conquista da experiência, nós não nos alimentamos disso. Eu não consigo mudar meu pensamento, não consigo mudar meu sentimento, não consigo mudar minha sintonia. Eu vou ser fariseu, que vou ter toda a aparência de bonzinho, mas na intimidade eu vou ser, como um professor gostava de brincar, malzinho. Entendendo o mecanismo? Então nós precisamos aprimorar. Só para encerrar aqui, nós estudamos aqui a terceira parte do Livro dos Espíritos, foram mais ou menos as 40 questões, e fez um resumo, bem resumidinho. É um convite que nós fazemos a estudar, isso é muito importante nós estudarmos. Esperamos que tenhamos deixado uma mensagem, pelo menos, de que conquistem, cresçam, vamos avançar. Isso é importante. A oportunidade, um amigo uma vez falou comigo, Jonathan, você tem ideia de onde você vai reencarnar na próxima reencarnação? Eu estava pensando, é verdade, gente. Será que nós não vamos nascer na Palestina? Será que nós não vamos ser levados lá para Quiron, né, com o planeta, né? Aí você fala comigo, mas eu não vou ser decretado. Talvez a gente está aqui em missão para aprender, para ir lá para auxiliar. Não estou falando que a gente é perfeito, não. É oportunidade de trabalho. Então a promoção que nós fazemos, a conquista que nós fazemos hoje, facilita. É uma ótima pergunta. Mas a pergunta, pelo que nós vemos na espiritualidade, não é preciso servir para crescer? Então não é natural que a gente aceite alguns trabalhos assim? Vamos fazer um estágio lá em Quiron, ficar uns anos lá, umas décadas, encarar algumas vezes, com o intuito de aprender e de auxiliar, alavancar a evolução. É surreal isso? Não, gente. Quem fez isso mais recentemente? Bezerra. Lembra de Bezerra de Menezes? Poderia ir para o Planos? Maria de Nazaré. Lembra de Maria de Nazaré? De onde que ela veio? De Planos? Elevadíssimo. Poderia ter voltado, depois desencarnou? O que ela escolheu? Ficou. Por quê? Amor. Então, quanto mais evoluído, mais nós temos que entender que mais nós vamos trabalhar e mais nós vamos estar inseridos no contexto de auxiliar o próximo. Esquecidos do nosso próprio bem-estar. Então, a despersonalização é necessária, a preocupação com o próximo é necessário, o autoaprimoramento é fundamental e, naturalmente, como está lá no nosso lar, quando o espírito está pronto, quando o trabalhador está pronto, o trabalho... Naturalmente, quanto mais progresso nós tivermos, maiores as oportunidades, maiores as conquistas. Que Jesus, nosso divino mestre, nos ampare,
nos fortaleça, nos direcione. Sabemos que Ele nos direciona, né? Mas nós tenhamos, como nos ensina o Evangelho, olhos de ver e ouvidos de ouvir, para perceber na nossa existência, nas nossas experiências, os ambientes, os momentos e as oportunidades, e assim agir um pouco melhor. Que Jesus nos ampare. Agradecemos ao Jonathan pelo estudo da noite, né? E espero que todos possam ter absorvido bem tudo o que foi dito. Que a gente possa, né, refletir sobre o que ainda há de falhas em nossa caminhada, para que a gente possa ir corrigindo e chegar a essa melhoria moral, né? E também intelectual, para que a gente possa caminhar mais rapidamente para a perfeição moral. Então, que todos nós reflitamos, né, sobre tudo que nós estamos fazendo, como fazemos para alcançar isto. Bom, alguns avisos rapidinho aqui. Nós vamos ter no dia 20/9 a pizza em casa. São sabores calabresa, frango com requeijão, à moda e marguerita. O preço da pizza é R$ 35,00, é uma pizza de 35 centímetros, e todos que puderem, comprem a pizza. Tem até o dia 17, né, quarta-feira, para comprar a pizza, e retira aqui na casa no sábado, de 14 às 16h30. É muito importante que todos que comprarem a pizza podem pagar no Pix e mandar o comprovante com a pizza escolhida para o WhatsApp 971772639. Está no cartaz ali no quadro de avisos, tá, gente? Então é importante, que senão ninguém vai saber quem comprou, quem pagou, aí fica difícil. Nós temos na casa alguns estudos nas quartas-feiras, para aqueles que gostariam de participar dos trabalhos da casa, né, ajudar nas tarefas da casa. Tenho a introdução ao estudo do Espiritismo. É nas quartas-feiras, 19h45 às 21h15. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. É a introdução ao estudo do Espiritismo. Então, é um curso inicial para a pessoa que está iniciando e que possa já iniciar os trabalhos aqui na casa. Temos também o estudo do Evangelho Reditivo aos domingos, de 8h45 às 10h15. É o Livro dos Espíritos, as Obras Básicas e o Evangelho Reditivo, que é editado pela FEB. Então, todos que quiserem participar serão muito bem-vindos. Nós vamos fazer, então, a prece final. E logo após, aqueles que sentirem necessidade de tomar o passe podem se organizar em fila aqui à direita, tá? À minha direita, para receber o passe. É bom lembrar que todos já recebem o passe aqui no salão. Só aqueles que sentirem necessidade de uma energia mais forte, devido a alguma necessidade própria, né? Há necessidade de tomar o passe lá na cabine. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, serenar nossos corações, pedir ao Divino Mestre que nos ampare, nos proteja, nos dê forças para crescermos a cada dia, para buscarmos a melhoria moral e intelectual que necessitamos para a nossa evolução. Que sejamos pessoas de gestos simples, que possa praticar o amor e a caridade que Jesus nos ensinou e exemplificou tão bem.
que possamos entender que é através do amor e da caridade que vamos crescer, que vamos melhorar. Enquanto estivermos julgando e deixando de ajudar aqueles que estão à nossa volta, nós não vamos conseguir nos aproximar de Jesus. Então, que a gente siga esses exemplos e busquemos sempre este caminho. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça e nos proteja, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Uma boa noite a todos e que todos possam retornar em paz aos seus lares.